Tá. Vou botar aqui um tema claro. Não é. Esqueci. Acho que esse aqui tá bom. Beleza. Então, nosso tema de hoje é polimorfismo. Polimorfismo. Então, para a gente entender herança, interface e todas as derivações de como essas coisas se comportam, a gente vai passar a fazer um caminho para entender o que é o polimorfismo, de onde ele vem, como é que ele é implementado em diferentes linguagens, por que é que algumas abordagens são melhores em alguns contextos e outras melhores em outros contextos, e por que é que mesmo em linguagens modernas, cada uma faz de um jeito diferente. Então não existe uma regra mágica que resolva tudo, mas existem algumas regras que estão mais ou menos bem definidas. Então vamos lá. O que é polimorfismo? Vou aumentar aqui, polimorfismo. Polimorfismo significa vários morfos, né? Vários moldes, vários modelos. No fundo, é tratar coisas diferentes como se fossem a mesma coisa. Tá? Eu vou ter múltiplos olhares ou múltiplas formas de tratar a mesma coisa. Um dos primeiros polimorfismos que a gente tem contato, mesmo sem saber que é isso, é quando a gente está utilizando um método, sei lá, seja lista igual a uma lista qualquer. E aí a gente tem um método, por exemplo, lista.push. Acho que o push não dá slice. Se a gente colocar o mouse aqui em cima do slice, a gente tem várias implementações para o slice. Ou então o random é um que tem, eu acho que umas 5, 6 implementações. Math.random. A gente tem passando um parâmetro, a gente tem passando 2 parâmetros, a gente tem retornando inteiro, a gente tem retornando float, tudo isso na mesma função. Então, como é que as linguagens mais ou menos fazem essa ideia de polimorfismo de método? Vou dar uma ideia aqui com C++, teste.cpp. Então, estou criando aqui o meu arquivo e aí eu vou criar uma função soma. Então eu vou lá, include iostream, e aqui eu faço uma função soma. Ela recebe um A e um B e retorna A mais B. E aqui minha função soma, ela é simples de entender. Então, quando eu estou aqui e chamo, eu quero somar 5 com 7. Aí ele entende, beleza. 5 é um inteiro, 7 é um inteiro, tem uma função que se chama soma que trabalha com 2 inteiros? Tem. Show, eu sei o que fazer. Aí eu venho aqui e diz, e se por acaso eu quiser criar uma outra função soma? Eu quero agora criar uma função soma que recebe um único número e vai somar com 1. Então, na hora que aqui eu estou numa linguagem compilada, tá? A linguagem compilada, ela passa por um processo de validação de tipos principalmente, no processo de compilação para dizer, ok, tudo está encaixando. Não a validação de lógica, mas a validação de tipos, que é o que o TypeScript faz para a gente, que é o que as linguagens compiladas como Go, como C++, como C, como Java fazem. Então, nesse processo de compilação, as linguagens que têm esse polimorfismo de método, a gente tem 2 funções com o mesmo nome. Daí a gente tem a ideia do polimorfismo. 2 funções que têm um comportamento diferente, mas aparentemente são a mesma coisa, porque elas têm o mesmo nome, então elas devem fazer a mesma coisa ou ter um comportamento parecido. Então, se eu fizer isso daqui, então valor 2 é igual a soma de 7. Aí ele pensa, beleza, existe uma função que recebe um único parâmetro, um parâmetro do tipo inteiro. Hello, darling. Senta.
Que alegria ver você. Então, essa aula aqui é o ouro do ouro, essa aula aqui. Ajuda a entender um monte de coisas sobre linguagens de programação, como elas são planejadas, por que elas são assim, para que elas existem. Então, minha tristeza, os outros não estarem aqui. Então, vamos lá, só para te contextualizar, que talvez você tenha que explicar isso para os meninos. A gente está falando de polimorfismo de método, para no final falar de polimorfismo de forma geral. Então, no polimorfismo, eu tenho uma coisa, algo, uma função, um objeto que pode ser tratado com múltiplos olhares. Então, aqui eu dei um exemplo, peguei aqui uma linguagem compilada, no caso C++, que ela aceita polimorfismo de método. Então, eu tenho dois métodos com o mesmo nome. Isso daqui só é possível em algumas condições, e eu estava mostrando as condições para ela. Quando eu encontro uma função soma que eu recebo dois parâmetros, ele vai procurar, beleza, eu tenho uma função aqui que recebe dois parâmetros? Tenho, e ela retorna o quê? Um inteiro. Ok, eu consigo pegar esse inteiro e colocar aqui, e a função vai funcionar. Será que eu tenho uma função agora que recebe um único parâmetro? Tenho. Eu posso chamar essa função aqui, e o valor 2 vai ser igual a 8. Só que qualquer nível de polimorfismo, ele adiciona camadas de complexidade. Se por um lado ele adiciona uma aparente facilidade, ok, agora eu posso criar várias funções soma. Eu vou aqui, e será que eu consigo criar uma função que faça isso daqui? Float, soma, que recebe um float e retorna A mais 1. Olha que legal, agora já começa a ficar interessante. Eu tenho uma função que recebe um inteiro e retorna um inteiro. E eu tenho uma função que recebe um float e retorna um float. Será que se eu chamar isso daqui float valor 3, soma de 7, ele vai saber o que é que tem que chamar? Ele vai chamar essa função soma ou essa função soma? Você tem uma função soma que recebe um inteiro e retorna ele mais 1. Uma função soma que recebe um número flutuante, um número quebrado, um número com precisão e retorna ele mais 1.1. Se eu passo 7, o que será que ele vai me devolver? A de cima ou a de baixo? Perfeito. Isso daqui é um tipo inteiro. Isso aqui é um tipo inteiro. Tá vendo? Se eu botar o mousezinho em cima, ele entende que é um tipo inteiro. Então, se eu fizer isso daqui, aí ele vai entender, perdão, 0.9. Aí ele vai entender, opa, isso daqui, 0.9, é um double. Um double pode ser convertido para int e pode ser convertido para float. Só para botar dentro de um contexto, as linguagens antigamente, elas só tinham 3 tipos principais, tá? Só para a gente entender a evolução de linguagem. A gente tinha um tipo inteiro, que representava valores inteiros. A gente também tinha o inteiro sem sinal, mas vamos para o próximo. A gente tinha um tipo ponto flutuante, que era números que aceitavam casas decimais. E a gente tinha um tipo double, que era para números com muitas casas decimais. Então, quando você precisava de muita precisão, você usava o double. Hoje em dia, você já tem muitas variações. Você tem o inteiro de 4 bytes, inteiro de 8 bytes, inteiro de 16 bytes. Porque agora, com múltiplas arquiteturas, você precisa deixar muito claro qual é o tipo que você está trabalhando. Então, todas as linguagens novas hoje, elas vão te dar essa segurança. Ué, você quer o quê? Eu quero um inteiro de 8 bytes. Eu quero um inteiro de 16 bytes. Mas antes a gente só tinha essas 3. Agora ele chega no conflito. O tipo padrão aqui é um double. E aí ele não sabe, ué, tu quer que eu converta um double para float ou um double para int? E aí o compilador não pode decidir por você. E aí aqui ele vai dar um erro de compilação. Eu não sei tomar essa decisão. Polimorfismo adiciona camadas de complexidade. Então você poderia dizer, não, eu quero um float. O Fzinho, quando a gente coloca
uma notação de tipo, normalmente representa a notação explícita de que é um float, de que é um número quebrado, então assim, com baixa precisão, certo? Isso sem contar o monte de outros problemas que a gente pode ter. Claro, bem planejado, dentro do óbvio, faz sentido, mas vamos lá. A gente acho que trabalhou muito pouco com valores padrão, valores default, mas eu acho que já mostrei. Eu posso dizer que um valor pode ou não pode ser passado. A gente já não viu isso daqui? Ou não? Sim ou não? Tá. Então, assim, quase todas as linguagens mais comuns, né? Java, C, JavaScript, TypeScript, Go, Python, elas aceitam parâmetros default, que é quando você diz o seguinte: se esse parâmetro não for passado, eu quero que ele seja 0. Isso funciona para todas as linguagens, ok? Normalmente elas exigem que você preencha os default da direita para a esquerda. Então, você não pode dizer, se o A não for passado, eu quero que ele seja 0. Mas isso daqui não faz sentido. Como é que eu vou passar o B sem passar o A? Eu não posso dar uma vírgula, tá? Normalmente esse tipo de sintaxe ele não é aceito em nenhuma linguagem. Algumas vão fazer variações disso, mas a gente chega já lá, tá? Então, normalmente JavaScript é uma dessas regras. Se você quer passar parâmetros padrão, default, você tem que começar da direita para a esquerda e ir preenchendo. Então significa que se eu não passar o B, qual vai ser o valor de B? 0. Então se eu fizesse aqui soma de 6, qual é o resultado que eu vou ter aqui? Não passei o B, era para eu ter passado. Como eu não passei o B, o valor de B é 0. Então 6 mais 0, o resultado disso vai dar 0. 6 mais 0, 0? Desculpa. 6. Só para ver se você está prestando atenção. Tá? Se eu quiser colocar que o A também pode ser 0, então eu posso passar dois parâmetros, 6 e 5, ele recebeu o A, recebeu o B, 6 mais 5, 11. Se eu passar só um parâmetro, 6, o outro vai ser 0, 6 mais 0, 6. E se eu não passar nenhum parâmetro, 0 mais 0, 0. Tamo junto? Tamo junto? Ok. Ter valores default cria uma camada a mais de complexidade no meu polimorfismo, porque agora isso daqui tanto representa um parâmetro, dois parâmetros, como nenhum parâmetro. Então, se eu passo um parâmetro só, se eu faço isso, se eu passo nenhum, ok, ele sabe que eu estou tratando com o de cima, né? Passei nenhum. Qual desses dois aqui aceita nenhum? Só o de cima. Se eu passo 2, ele também sabe que tem que ser o de cima. Agora, se eu passo 1, aí ele não sabe mais. Se ele não sabe mais, ele vai disparar um erro. Não consigo decidir, porque eu tenho duas alternativas para essa chamada. Tudo bem? Então, outras variações da complexidade do polimorfismo de método. Normalmente, polimorfismo de método está relacionado aos parâmetros de entrada. Se eu fizesse isso daqui, um deles vai retornar um inteiro e o outro vai retornar um ponto flutuante. Só que eles recebem os mesmos parâmetros. Eu não tenho como decidir qual dos dois eu vou escolher. Tudo bem? Não tenho como decidir qual dos dois eu vou escolher. Então isso aqui também não é permitido. Vamos continuar a nossa vida. Aí as linguagens elas vão ter múltiplas abordagens para resolver esse problema, porque você com certeza precisa de métodos diferentes para tratar casos diferentes. Um clássico
acho que a gente trabalhou lá no começo, era o random lá do P5, né? Random do P5 era um que tinha 15 variações. Quando você chamava a função random sozinha, ele te gerava uma das chamadas. Você gerava a função random sozinha, ele te gerava um número quebrado entre 0 e 1, né? Ele te dava um valor entre 0 e 1. Se você passasse o random com um único parâmetro, o fim, ele te gerava um número entre 0 e fim. Se você chamasse ele com 2 parâmetros, ele te gerava um número entre início e fim. Se você passasse ele com uma lista, ele te escolhia um elemento da lista. Ou seja, você tem múltiplas assinaturas. Cada uma dessas assinaturas, pelo menos a entrada, né, ela tem obrigatoriamente que ser bem definida para nenhum parâmetro entre 0 e 1, para um único parâmetro inteiro entre 0 e fim, para 2 parâmetros entre início e fim, para uma lista, ele escolhe o elemento da lista. Tudo isso está dentro do mesmo random. Então, algumas linguagens, elas não aceitam essa marmotagem aqui, tá? Por exemplo, Python não aceita, Zig não aceita, porque eles, assim, na compreensão do design da linguagem, eles entendem que isso adiciona muita confusão na hora de tentar adivinhar o que está acontecendo dentro da linguagem, principalmente linguagens que não tem tipo. Se não tem tipo explícito, você olha para o tipo, valor. Valor é o que? É um inteiro, é um float, JavaScript. É assim. JavaScript não tem tipo explícito, você tem que acompanhar ou tem que estar no nome da variável. Então, debugar esses códigos, principalmente quando tem um erro oculto, chega a ser um inferno. Porque sem a tipagem explícita, você não sabe nem qual é dos tipos, qual é das funções que está sendo chamada. Ué, o que eu estou chamando? Eu não sei, porque a função faz 4 coisas diferentes, dependendo do tipo, ela faz uma coisa ou outra, então acaba ficando muito complicado. Python é uma que, ao invés de resolver o polimorfismo assim, ela resolve o polimorfismo de outra forma que também chega a ser confusa, mas só dar aqui um exemplo. Code teste.py. Por exemplo, quando eu tenho a função open, que serve para abrir um arquivo, eu tenho 1 zilhão de parâmetros para ela. Tá vendo? 1 zilhão de parâmetros. Vocês estão vendo que a maior parte desses parâmetros é o quê? O legal das linguagens estarem evoluindo é que a maioria delas está ficando muito parecida. A sintaxe das linguagens está encurtando. Se você olhar aqui para a cara do Python, você vê que ela é quase um TypeScript, né? Assim, elas estão convergindo para ficar muito parecidas juntas. Então você tem um arquivo que é um caminho ou um ponteiro para arquivo. Você tem um modo que é um modo de leitura, se você vai fazer bufferização, qual é o tipo de encoding, como a passagem de erros, como é que vai ser caracterizada a nova linha do arquivo. Então, como é que ele pensa em trabalhar o polimorfismo? Você não tem várias funções open, como por exemplo você tem no JavaScript. Então ele não aceita o polimorfismo de método nesse aspecto de que você tem 15 métodos diferentes. O que você vai ter é um único método e várias formas de passar os parâmetros para esse método. Como ele tem muitas opções, dependendo de quais parâmetros ou quais ações você ligue, aí a função vai ter um comportamento diferente. Ué, mas deve ser um inferno ter que passar 500 opções diferentes na minha lista de chamadas. Aí ele introduz uma nova funcionalidade para lidar com polimorfismo, que é quando você passa um parâmetro nomeado. Você pode dizer exatamente qual é o parâmetro que você quer ligar, ao invés de ter que passar os parâmetros todos certinhos na ordem. Ao invés de eu ter que ligar 10 parâmetros, tá. Então quer dizer que se eu quiser passar aqui o new line, definir o new line, eu tenho que passar todos eles antes? Não, eu posso dizer só o seguinte: eu quero abrir o arquivo teste.txt
e eu vou dizer que o meu modo de escrita vai ser para leitura ou para escrita, e eu quero trabalhar novas linhas com, sei lá, barra F. Entendeu? Então é uma forma de abordagem. Aí eu me livro de um problema, que é ter várias funções com parâmetros diferentes que tem que ser chamadas numa certa ordem, para ter uma função com 15 parâmetros que pode ser chamada com milhões de combinações. Então eu resolvi o problema de certa forma causando o outro, porque eu crio uma complexidade muito grande na forma como os parâmetros de uma função. A Brenda está doente. Chegamos no ponto. O que é o ponto? Polimorfismo é algo muito bom, mas sempre gera um ônus, sempre gera um problema que você tem que aprender a lidar, porque você cria camadas de complexidade diferentes. Vou dar um outro exemplo de linguagem que não aceita polimorfismo, ou pelo menos que se aceita de uma forma diferente. Pronto. Nessa linguagem aqui, quando você vai abrir um arquivo ou deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Não tenho nenhum exemplo aqui. Primeiro, ele não vai aceitar valores default, não vai aceitar aqueles valores padrão. Você sempre é obrigado a passar todos os valores. Então você sabe que se a tua função recebe 4 parâmetros, você vai ter que passar 4 parâmetros. Mas aí, uma das abordagens dela é, por exemplo, diferente do Python ou do JavaScript, você vai ter múltiplas funções. Então você teria um random int, random float, que vai gerar um float. Você teria vou dar só um exemplo aqui, std.random interval std.random choice, que vai receber uma lista, std.random, entendeu? Então, já que eu preciso de comportamentos diferentes, eu vou ter 10 funções se eu precisar, cada uma com a sua própria invocação e com os seus próprios parâmetros. Por um lado, eu perco a aparente beleza de ter várias coisas escondidas, aquele leque atrás da função random com 15 comportamentos diferentes, porque nesse caso, dessa linguagem, o objetivo dela é dar precisão, dar segurança para o que está sendo desenvolvido, ao invés de dar, entende assim, uma camada de abstração, de beleza ou de simplicidade. O objetivo dela é controle. Então eu preciso disso daqui. Então se você dá por um lado, você perde pelo outro. Ok? Então fizemos um caminhozinho para explicar o que é polimorfismo de método e como linguagens diferentes utilizam de formas diferentes. Para a gente entendendo o polimorfismo de método, a gente passar por polimorfismo de classe. Eu vou tratar objetos diferentes da mesma forma. Beleza? Então, aqui seria métodos diferentes, ou seja, métodos diferentes porque eu tenho comportamentos diferentes da mesma forma, e agora a gente vai para objetos. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o JavaScript de guerra. Não, eu vou primeiro para o JavaScript científico, tá? Code teste.ja, não, errei. Don't save. Teste.js. Aqui no JavaScript e o Python, eles seriam bem parecidos. Então, de um primeiro lado, numa linguagem de script, numa linguagem dinâmica, a gente não tem definição de tipo. Então, qualquer parâmetro poderia ser qualquer tipo. E como é dinâmico, você não tem, assim, né?
não tem como verificar a priori se os tipos casam. O que você vai ter que fazer é uma bateria de testes muito sólida para verificar se tudo está se encaixando direitinho. Então, na linguagem como JavaScript, você depende muito dos testes para validar que o seu código que você acabou de alterar ontem continua funcionando. Então, vamos pensar um pouquinho aqui no nosso polimorfismo de tipo. Vamos voltar aqui para a função soma. Function soma. Eu posso ter duas coisas e eu vou somar essas duas coisas. Então, bora lá. O que será que acontece se eu somar 1 com 1? Beleza? Se eu mandar imprimir isso daqui, somar 1 mais 1, eu vou ter 2. E se eu somar x com lito, eu vou ter o quê? O que acontece se eu somar x com lito? X entra no A, lito entra no B. Existe um operador de mais que envolve strings? Existe. Faz o quê? Concatena. Então, nesse caso, xlito vai me retornar xlito. Bora lá. E se eu tentar retornar um lito? Vem para cá, lito vem para cá, ele entende que 1 mais um string me devolve um string, e aí ele me retorna um string. Então, nosso código aqui funciona. Funciona porque na hora da execução, ele consegue encontrar todas as operações que ele precisa, que no caso aqui é só a soma e uma devolução para operar esses elementos. Se eu não passar nada, vamos aqui começar a extrapolar aqui. Console.log soma de 1 vai sair undefined, porque tem 2 1. Meu Deus, eu tô péssimo hoje. Então aqui vai ser undefined. Bora rodar. Cadê? Node test.js. Hã? Lito, lito não é um número. Ele não me deixou somar 1 com undefined. Interessante, né? Aí se eu fizer isso, tá vendo? Undefined. 1 lito, xlito, 2. Beleza, então vamos lá. Aqui eu estou numa linguagem interpretada e sem tipos. Então, na hora da execução, ele vê se ele consegue operar com aqueles elementos do jeito que eles estão aí. E me diz se deu certo ou não deu certo. Vamos adicionar agora uma camada de tipos aqui. Vamos aqui para teste.ts. Então, vamos aqui para minha function soma. Ok. Na hora que eu coloco os tipos, aí a minha vida dificulta. Porque com a tipagem, eu não consigo passar uma coisa que não seja o tipo. Com lito. A não ser que eu diga que eu também sei lidar com esse tipo. Então, se eu disser que o A pode ser um número ou uma string, aí ele vai dizer, olha, o operador mais não pode ser aplicado um número ou um string. E a saída também pode ser um número ou um string. Ele está dizendo que eu não posso somar um string com um número. Posso sim.
Por que eu não posso? Olha, ele já está prevendo a esculhambação aqui. Porque se eu somar um número com uma string, isso vai dar uma string. Só vai dar número se eu somar dois números. Então, quando ele está fazendo as combinações, ele está dizendo, olha, um número com uma string não funciona. Tem que ser uma string com um número para gerar uma string. Aí eu digo, é verdade, eu não tenho solução. Então, eu vou fazer isso daqui. A partir de agora, eu sempre vou ter uma string de saída. Ué. Eu tenho outro arquivo TypeScript aqui. Teste.js e polymorphism.ts. Tá dando conflito aqui nos tipos da... Beleza. Então, um número com uma string sempre dá uma string. Agora eu consigo somar um com dois, um com litro, mas se eu tentar fazer soma passando só o 4, aí ele vai avisar que está errado, porque eu não estou permitindo undefined e nem estou passando o valor default. Isso aqui também não funciona. Aqui eu teria que dizer, olha, se eu não passar nada, o B vai ser 0. Lembra aí do nosso parâmetro? Dá um exemplo assim, porque Tá. Valeu. Pode ser número ou texto, e se eu não passar nada, vai ser 0. Agora eu tenho uma gambiarra de polimorfismo aqui. Mas até então, eu só estou lidando com tipos diferentes. Tipos primitivos diferentes. O negócio começa a ficar divertido quando eu começo a escrever meus próprios tipos. E aí, eu vou criar aqui um pato. Class pato. O que é que o pato faz? O que o pato faz? Quem coacha é o sapo. Eu sei que o pato faz quack, mas qual é o nome disso? Quaquarejar. Pato voa. Pato voa? Voar. Voando. O que mais? O pato faz cacareja, não, coacha. Fazer quack. Vocês estão console.log quack. Beleza, eu tenho um pato. Então, a minha função pode receber um pato. E o que é que eu posso fazer com o meu pato aqui? Deixa eu só tirar aqui disable. Sai. Spell check. Vou fazer só quack aqui. Então eu posso chamar o meu pato e vai ser um void aqui. Quando não retorna nada é void. Então eu posso chamar pato.voar e pato.quack. Todo mundo feliz com o nosso pato? Vou implicar com o pato. A gente usa implicar. Implicar a gente não usa insera, não. Menino, deixa de arengar, bulinar com o pato. Bulinar. Solte esse pato, menino, deixa de bulinar com o pato. O menino tá lá batendo no pato. Aí o pato faz quack e voa. Faz quack e voa. Aí vai lá, cria o menino. E o menino criei um pato e o menino vai bulinar no pato. E aí o que é que vai acontecer? O meu pato vai fazer quack e vai voar. Node não. TS node teste.ts. O pato fez quack, o pato está voando. Beleza? Eu estou numa linguagem tipada. Então eu tenho um controle, meu primeiro nível de controle, de que a minha função só aceita
patos. Então, antes de a gente fazer o polimorfismo, eu vou para uma linguagem cujo polimorfismo de tipo é natural, intrínseco, ontológico, visceral. Seria uma linguagem que não tem tipos. Aqui eu estou com tipo, então eu preferi começar com tipo. Então vamos lá. Se eu voltar lá para o JS, teste.js. Se eu voltar lá para o JavaScript, vou colocar aqui o nosso mesmo código, tá? Só que agora eu não posso dizer qual é o tipo de elemento que eu estou recebendo, porque no JavaScript eu não posso controlar o que é que eu estou recebendo, concorda? Não posso validar. Então meu método continua igual, só que agora o meu booleanar recebe um pato que faz quack e que voa. Qualquer coisa que fizer quack e voar funciona nesse método? Antes eu tinha o transpilador, o compilador para me dizer, olha, você está passando uma coisa que não é um pato para cá. Mas agora eu não tenho mais isso. Agora eu não tenho validação de tipo. Então, o polimorfismo é algo da própria linguagem. A linguagem aceita qualquer objeto. Você pode tratar qualquer objeto como qualquer coisa, porque eu não tenho validação de tipo. Então, se eu criar um pato de borracha e passar para cá, ele vai funcionar? Desde que ele faça quack e ele voe, tá valendo. Então, eu tenho uma galinha que foi criada na lagoa a vida toda, tá bom? A galinha. Só que galinha não voa, né? Então a galinha tentou voar e fez splash na água. O menino jogou, voa galinha! A galinha fez splash na água. Aí, galinha, faça quack, cocore quack. Tem o falso pato. Só que eu tanto posso bulinar o pato, como eu posso bulinar com a galinha. E vai funcionar. Por quê? Porque a galinha também faz quack e a galinha também voa. É linda a cara de incredulidade. Que porra é essa? Mas vamos lá. Isso é a ideia de uma linguagem dinâmica. Se faz quack e voa, é pato. Não interessa o tipo, mas se faz quack e voa, é pato. A gente vai colocando camadas de validação, daqui a pouco nisso, tudo bem? Para garantir que a galinha continue sendo pato, mas com validação. Porque do jeito que está aqui, tá. O que eu quero mostrar? Que mesmo criando uma galinha, o menino consegue bulinar na galinha. Então bora lá, vamos mandar esse menino bulinar na galinha aqui. Node teste.js. Perdão, node teste.js. Tá vendo? Primeiro ele botou o pato para voar, aí depois ele foi implicar com a galinha, mas funcionou, passou, rodou, o código funcionou. E eu tenho um polimorfismo de objeto, um polimorfismo de tipo. Eu tenho um método que funciona tanto com galinha como com pato. O menino consegue brincar com os dois na lagoa. Tá ótimo. Quando a gente vai aqui pro TypeScript, aí agora eu entro numa... Agora eu vou precisar de soluções para o meu problema. Sai. Eu tenho o meu pato, eu tenho a minha galinha. Só que se eu quisesse que o menino brincasse com a galinha, se eu fizer só isso daqui, não vai funcionar. Cadê? Galinha. Ué, TypeScript. Era essa hora que você ia dizer, não, galinha não é um... Você ativou o negócio de mostrar os erros?
Não, eu desativei foi só o spell checking. Só o spell checking. Por que é que você não está reclamando que não é, que a galinha não é um pato? Só reiniciar aqui, meu. Vamos, meu filho, reclame aí, reclame. Reclame, galinha não é pato. Bora para poder continuar com minha aula. Não pode. Você tá me avacalhando aqui. É para dar erro bem aqui. Não é para ele me deixar passar a galinha, porque o Bolinar recebe um pato, não a galinha. Agora deu mal, agora deu ruim. Por que é que você não está mais funcionando? $45 ele não deixa, mas se eu passar uma galinha ele deixa. Muito estranho, né? Interessante, não tinha passado por isso não. Aqui aparentemente é a mesma validação do Go. E a gente chega lá no caso do Go. Como é que ele está fazendo esse polimorfismo? Olha que interessante. Ao invés de verificar o tipo, ele está verificando os métodos. Galinha tem os mesmos métodos do pato. Como ele achou tanto voar quanto quack, e eles têm as mesmas assinaturas, ele não está reclamando de eu passar uma galinha. Então ele está fazendo uma validação dinâmica nos métodos. Que legal. Sabia que ele estava fazendo isso não. Tem linguagens que fazem isso. Assim, por exemplo, Go é uma linguagem dessas. Você não precisa dizer que a galinha é um pato. Em tempo de compilação, ou seja, aqui em tempo de transpilação, ele verifica, ei, galinha tem todos os métodos que pato tem, então ok, eu vou aceitar galinha. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Ok. Agora, se a minha galinha cacarejar, aí ele não deixa mais eu passar galinha. Porque ele diz o que, ó, o método quack está faltando no tipo galinha, mas é requerido no tipo pato. Tudo bem? Então, essa é a primeira carinha da ideia de polimorfismo. Aí você pensa, não dá para fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez, dizer que eu aceito um pato ou uma galinha? Dá, só que aí ele vai verificar, fazer as verificações de tipo, ok, se tanto pode ser pato como galinha, galinha não tem quack. Então a gente poderia testar. Se for um pato, se o meu animal, vou chamar de animal aqui, se o meu animal for uma galinha, eu chamo cacarejar. Se não, eu peço para ele fazer quack. Beleza? Então, vendo que a gente está tendo que de alguma forma casar os tipos, e o compilador e o transpilador eles ajudam nessa verificação de que se os elementos eles encaixam. Só que isso daqui é muito feio. Isso daqui é muito feio. O que é que normalmente é feito? E aí a gente chega no objetivo da aula de hoje. Essa introdução todinha foi para a gente chegar nas soluções. O que normalmente é feito é a gente criar contratos de comportamento. O nome desse contrato de comportamento se chama interface. Então, uma interface define um contrato de comportamento. O que é que aquele objeto precisa fazer para ele ser considerado como tal. Então, para você ser pato,
você precisa voar e quaquarejar, né? Fazer quack. Então, esse daqui é vou chamar ele de pato do mato. Pato do mato. Então, vamos lá. Esse daqui é uma galinha. Quack. Se eu disser bora lá, para a primeira solução dos nossos problemas. Primeira solução dos nossos problemas é estabelecimento de contrato. A gente chama isso daqui de interface. Aqui eu estou dizendo, olha, se você quer ser considerado um pato, você precisa voar e quaquarejar. Eu criei um pato, criei uma galinha, só que aqui eu criei um pato do mato e eu criei uma galinha, e no meu método eu digo que eu recebo um pato. Esse tipo pato, ele não é um objeto concreto, ele é um contrato. Eu digo, olha, eu quero um objeto que cumpra o contrato. Porque se eu tenho um objeto que cumpre o contrato, eu sei que ele sabe fazer quack e eu sei que ele sabe voar. Beleza? Eu não posso criar mais um pato, porque o objeto pato não existe. O que existe é o contrato. Então, o que é que eu posso criar? Um pato do mato. Pato do mato. Eu posso criar um pato do mato e mandar o menino bulinar no pato. E eu posso criar uma galinha e mandar o menino bulinar na galinha. Por quê? Vamos entender como é que o transpilador, o compilador está pensando. Ele está pensando, beleza, bulinar recebe um animal é da interface pato. Ele está mandando um pato do mato para bulinar. Pato do mato tem voar e tem quack, que não recebe nenhum parâmetro nas duas? Sim, então eu vou aceitar pato do mato. Galinha tem? Sim, então eu vou aceitar galinha. Se por acaso ele não tivesse quack, ou o protótipo, a escrita dos parâmetros fosse diferente, por exemplo, voar distância. Voando. Agora o método não casa mais. Porque o método voar aqui não recebe nenhum parâmetro e o método voar do pato do mato recebe um parâmetro. Então, na hora que ele faz o casamento de tipos, ele vai dizer, olha, eu não posso atribuir, o argumento pato do mato is not assignable. Is not assignable significa que eu não consigo dar um assign, fazer uma atribuição. Eu não consigo colocar um pato do mato num parâmetro do tipo pato, porque os tipos de voar são incompatíveis. Um deles recebe uma distância, como um número e retorna um void, e o outro não recebe nada e retorna um void. Então, como ele tentou fazer o casamento de tipo e o casamento não deu, aí ele diz, olha, eu não posso considerar um pato do mato como um pato. Estamos juntos ainda? Como o pato do mato não cumpriu os requisitos do contrato, eu não posso aceitar que ele se comporte como pato. Tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos? Estamos indo? Vamos lá. Só que esse é um tipo de validação dinâmica. E é um tipo de validação não na hora da criação das entidades, mas na hora do encaixe entre as entidades. Ele está disparando isso daqui aqui embaixo. Existe, dependendo da linguagem, isso é obrigatório, dependendo da linguagem, isso é opcional. No caso do TypeScript, é opcional. Você pode ou não forçar a compatibilidade na hora da criação. Então, eu poderia dizer, olha, eu quero garantir que pato do mato cumpre o contrato de ser um pato. Isso daqui eu estou dizendo, olha, eu quero garantir que o meu pato do mato, ele cumpre o contrato, lembre que isso daqui é um contrato de comportamento, de ser um pato. Agora, se por acaso ele não cumprir, ao invés de o problema estourar só lá embaixo na hora que eu tentar bulinar o pato,
ele vai estourar na hora que eu tento criar o pato. Então aqui de cara ele diz, olha, isso daqui não pode ser um pato, porque o pato precisa de um voar que não aceite parâmetro, e o seu voar obrigatoriamente aceita um parâmetro. Então, o que foi que eu fiz quando eu joguei esse zero aqui? Eu criei esse método, eu transformei esse método como um método que pode ter um ou nenhum parâmetro. Então agora ele cumpre os requisitos de um voar que não aceite parâmetros. Então vamos lá, o que foi que eu fiz aqui? Primeiro eu tinha uma verificação dinâmica na hora do uso. Na hora que eu estou tentando fazer o pato do mato passar por um pato, aí ele vai verificar. Pato do mato tem todos os métodos? É uma verificação que funciona. Go é uma linguagem que faz assim. Ele faz as verificações de tipo na hora do uso, do encaixe entre os elementos. Mas eu tenho outra forma de fazer. No caso do TypeScript, eu tenho as duas, tanto a verificação em uso quanto a verificação na criação. Eu posso escolher uma das duas. Na verdade, eu posso utilizar, eu posso forçar aqui. Em algumas linguagens, isso daqui é obrigatório. Java é obrigatório, C++ é obrigatório. Então, se você quer que o pato do mato se comporte como um pato, na hora de criá-lo, você tem que dizer, olha, o pato do mato, ele aceita o contrato de ser um pato. E aí ele, na hora da criação, você já força essa compatibilidade. Poderia fazer a mesma coisa para a galinha. A galinha aceita o contrato de ser um pato. Então pronto. Agora eu tenho um polimorfismo de tipo feito via interface. Lembrando, polimorfismo de tipo me permite tratar tipos diferentes como se fossem o mesmo tipo. Eu tenho um pato do mato e uma galinha, que são diferentes, se comportam diferentes, poderiam ter atributos diferentes, métodos diferentes, mas nesse aspecto eles são iguais. Ambos têm voar e quack, retorna nada, sem parâmetros. Então eu tenho um ponto no qual eu posso tratar eles de forma diferente. Oi. Eu ainda não consegui entender, porque nesse objeto aqui, do pato, a gente vê como pato e não como pato. Esse no 26, Aqui na 31, porque o pato não existe mais. O que aqui, na 26, não, let pato. aqui, esse aqui foi só o nome, eu poderia ter chamado ele de Silvio, que é o nome do pato. Silvio. E a galinha é a Catiúcia. Eu tava achando que tinha alguma coisa a ver. Não, Catiúcia. Esse aqui é o nome dos bichinhos. Só para deixar claro, eu não conheço nenhuma Catiúcia, para não dizer que é com segundas intenções que eu estou dizendo que ela é galinha, tá? Não conheço nenhuma Catiúcia. Vamos nós, ok? Então, vamos aqui. Desde que eu posso tratar esses animais via um único olhar, eu posso fazer qualquer coisa nesse processo. Por exemplo, eu poderia criar uma lista dos animaizinhos na minha lagoa. Na minha lagoa mora. A minha lagoa é uma lista de patos. E nessa lagoa eu posso colocar tanto pato do mato quanto galinha. Porque a lagoa é uma lista de patos. Eu nunca tinha feito com pato essa aula, sabe? Eu já tinha feito com cachorro, gato, papagaio, até zumbi, eu já tinha feito com zumbi, mas com galinha e pato foi a primeira vez. Tá? Lagoa, ponto push, posso criar qualquer coisa, tá? E aí, como o meu polimorfismo aqui, ele verifica se os elementos possuem os comportamentos, eu poderia passar qualquer objeto
que tivesse esses comportamentos. Ixi, será que eu ainda lembro da sintaxe aqui? Lagoa.push. Não, eu quero... Pronto. Ok. Isso é estranho? Voando. Eu voar. Eu sou o Superman. Quack. Quack. O menino chegou lá na lagoa e foi falar com... Eu disse, hoje eu vou fazer de conta que sou um pato. O menino disse assim, ó, hoje eu vou ser um pato, menino. Aí vestiu a roupa de pato e entrou dentro da lagoa. Então, eu tenho um pato do mato, uma galinha e um menino dentro da lagoa. Isso daqui, tá vendo aqui essas chavezinhas? É a criação de um objeto anônimo. Estou criando ao invés de criar aqui um molde, tá vendo aqui um molde? Uma classe é um molde, um molde de gesso, onde eu coloco os meus valores e isso me dá um objeto. Eu gero um objeto a partir desse molde com o comando new. Então, new pato do mato usa o molde da classe pato do mato e gera para mim um objeto do tipo pato do mato. A mesma coisa a classe galinha, ele me gera um objeto do tipo galinha. Só que muitas linguagens permitem a criação de objetos anônimos, que é um objeto criado nesse momento aqui, sem molde, para atender uma determinada demanda. Então aqui eu estou criando um objeto. Nesse objeto eu criei um atributo, uma property voar, que é um método que retorna isso daqui, e um método quack, um atributo quack, que retorna isso daqui. E ele pode se comportar como um pato, porque ele sabe voar e sabe fazer quack. E aí, por isso ele pode se comportar como um pato. O sistema aceita que ele seja um pato, porque esse é o meu contrato. Pato é tudo aquilo que pode voar e pode fazer quack. Então, se pode voar e faz quack, eu aceito que ele se comporte como um pato. Espera aí. Tá aqui minha lagoa, uma diversão só na lagoa. O pato do mato, a galinha e o menino, tudo é pato. Antigamente a gente usava o termo pato, de forma pejorativa. É da época de vocês, deixa de ser pato. Era o quê? Qual era o contexto? Pato. Não lembro. Pato, não sei se era pessoa assim muito boba, muito besta, muito... Esqueci agora. Tudo bem? Então aqui a gente tem um polimorfismo de tipo realizado via interface. Vamos fazer um rollback aí e entender porque que a gente precisou dessa interface. Eu precisei dessa interface porque numa linguagem com tipos, numa linguagem tipada, eu preciso estabelecer contratos para definir que tipo de objeto eu vou aceitar para realizar uma ação. Olha, eu quero realizar uma ação e para realizar essa ação eu preciso que o objeto que seja passado aceite esse contrato. Se ele aceita esse contrato, eu posso trabalhar com esse objeto. Vamos vir aqui para sair do lúdico e vir para algo mais prático.
Então, independente se ele é professor, servidor, funcionário, se você vai estar cadastrado na universidade, você tem que ter um CPF, você tem que ser pessoa física, você tem que ter um nome, você tem um conjunto de atributos que são necessários para validar você dentro daquela realidade. Vamos imaginar um sistema de inventário. O sistema de inventário, para algo ser cadastrado dentro do inventário, ele teria que ter o quê? Um tombamento, um estado. Depois a gente vai para separar classes distintas de elementos da mesma classe. Mas a gente tem que pensar que para lidar com uma entidade, mesmo que eu não saiba o que ela é, eu preciso de um mínimo de parâmetros, ações ou métricas para que ela se comporte. Tá? E aí a gente pode colocar esses elementos dentro de uma interface. Então, por exemplo, quando você está fazendo um jogo que você trabalha com elementos visuais, muitas vezes você não sabe desenhar o elemento. Não foi você que modelou o elemento, você está só manipulando eles dentro da tela. Então você precisa que o elemento atenda a alguns comandos. Por exemplo, elemento, o cara rolou o botãozinho do mouse. Então você vai dizer para o elemento, mova-se 10 pixels para cima. E ele tem que atender. Você não sabe o que você está desenhando na tela, né? Você tem uma lista de elementos que você está manipulando enquanto layout da tela. E você tem que dizer, por exemplo, desenhe-se nessa posição com esse tamanho. Ou então fique fique transparente, ou isso, ou aquilo. Então o elemento vai ter que ter comportamentos que você, enquanto gestor da tela, tem que mandar e ele tem que fazer. Por exemplo, a pessoa faz um zoom na tela, você, como gestor da tela, está manipulando elementos que não foi você que modelou, não foi você que escreveu, mas você tem que dizer para ele, agora você vai se desenhar nessa posição com um zoom de 2,15. E o elemento tem que ser capaz de se desenhar nisso. O elemento sabe como se desenhar. Se a gente for agora, por exemplo, pensar em conta corrente ou conta poupança, as contas elas têm um modelo de atualização mensal que vai ser diferente para cada conta. Mas elas vão ter coisas em comum. Por exemplo, coisas em comum é fazer um débito, fazer um crédito, descobrir qual é o saldo. Então tudo isso é em comum em todas as contas. Oi. Vai salvar? Vai salvar? Manda um cheiro no cangote dele. github.com/qxcode po/arcade. Vamos dar uma olhada aqui nesses exercícios, alguns exercícios de herança e interface, para a gente ter uma cara de como é que ele se comporta. Vamos aqui, ó. Olhar aqui para a carinha desse daqui de estacionamento. Eu acho que esse daqui é legal de ver. O sistema de estacionamento é responsável por gerenciar veículos em um estacionamento, registrando a entrada e a saída de veículos, calculando o valor a ser pago pelo tempo de permanência e fornecendo informação sobre os veículos estacionados. Aqui é um outro caso que eu não vou falar hoje, vou falar na sexta-feira, que senão vai ficar muita informação num dia só. Então vamos imaginar aqui o que é que o veículo tem que ir em comum. Vamos olhar aqui para a classe veículo. Eu queria deixar isso aqui com um zoom grande. Então vamos lá. Todos os veículos, eles vão ter as seguintes informações. O veículo vai ter que guardar a própria hora de entrada. Eu vou dizer, veículo, guarda aí a tua hora de entrada.
e eu posso obter essa informação. Vou armazenar isso dentro do veículo. Quando eu perguntar para o veículo, ele vai ter que me dizer o tipo dele. E eu quero que ele também me devolva a identificação dele. E essa identificação, na hora que eu cadastrar, tem que ser única dentro do sistema. E o veículo, a classe do veículo, tem que me dizer qual é o valor que ele vai precisar pagar para essa quantidade de tempo que ele passou. Aí você pensa, por que é que essas informações elas têm que estar no veículo e não no estacionamento? Porque agora a gente começa a pensar nos nossos sistemas como módulos. Um módulo vai fazer a gestão dos veículos, ou seja, esse entra, esse sai, esse entra, esse sai. A responsabilidade dele é só essa. A responsabilidade dele não é calcular o quanto de valor a moto paga, o quanto de valor a bicicleta paga, se pode estacionar a bicicleta, se pode guardar patins, se pode deixar skate pendurado lá. Não é a responsabilidade dele. Qual é a responsabilidade dele? Chegar, cadastrar, sair, remover. Essa é a responsabilidade dele. Então, se por acaso o dono, que antes só aceitava carro, quiser colocar moto, ele vai criar um tipo moto que seja compatível com o veículo e vai entregar para o estacionamento uma moto. Só que como moto é veículo e o estacionamento sabe lidar com o veículo, para o estacionamento tanto faz. É como aquela classe que a gente tinha, desde que seja pato, não interessa o que é. Mas agora eu vou aceitar bicicleta também. Não importa, importa que tenha um identificador. Tanto que aqui não é nem placa, tá vendo? É o identificador dele é bike do seu Manel. Bike do seu Manel foi colocada lá. E qual é a regra para o pagamento do preço da bike? Não a responsabilidade, entenda, da classe estacionamento resolver. Mas quando a pessoa implementou a classe bicicleta, que fez a bicicleta compatível, na classe da bicicleta está descrito que não interessa o tempo, a diária é 5 contos, sei lá, R$3, R$1 por turno. Então a gente está começando a separar as responsabilidades. A classe do estacionamento não se importa com o tipo de objeto que ela receba, desde que esse objeto implemente a classe veículo, ou seja, desde que ele se comporte como veículo, eu não me importo se ele é uma bicicleta, uma moto, ou um carro, ou patins, ou um cavalo. Agora eu quero um cavalo, vou chegar de jumentinha, vou amarrar minha jumentinha lá, não importa, a classe ela trabalha com o veículo, desde que o objeto se comporte como esperado, tá valendo. Entenderam aí o nosso jogo de polimorfismo, como é que ele funciona? Vamos ver aqui outros exemplos. Peraí, eu mexi em alguma coisa aqui. Por que eu tô no fundo transparente? Acho que eu fiz no fundo verde isso daqui. Na época eu tinha um fundo verde. Acho que isso daqui eu gravei na época da pandemia. Bora, legal. Se assustem com o tamanho dos diagramas não, tá? Eu vou explicar o contexto e aí depois eu mostro o diagrama. Quando vocês chegam no agente, vamos lá, o que é o objetivo? O objetivo é dar exemplos de como foi que a teoria toda que a gente falou poderia ser aplicada em algo um pouco mais próximo da realidade. Que uma galinha e um pato são parte do lúdico, tá? Então vamos lá. Quando você chega num banco, antigamente, né? Eu acho que hoje ninguém nunca pisou no banco, hoje é tudo digital, anos que você nunca foi no banco na vida. Mas quando você abria uma conta no banco, você automaticamente ganhava uma conta corrente e uma conta poupança.
vou ter que desativar essa atividade daqui a um tempo, porque isso não faz mais sentido. Hoje é uma conta só, né? Quando você cria uma conta no Nubank, aquela conta que você criou faz tudo. Mas antes você tinha uma distinção. A conta corrente era a conta de movimentação. Você tinha um cartão que você movimentava a conta corrente, e a conta poupança, ela era aquela conta que quando passava um mês, o dinheirinho que estava dentro da conta rendia um pouquinho. Tá? Antigamente era assim, tenho que lembrar de apagar essa atividade. Tá? Antigamente, para você ter uma conta corrente, você tinha que pagar por ela. Hoje ninguém mais paga por conta, mas você tinha que pagar uma taxa de manutenção para poder usar a conta. Mas aí você tinha um caso interessante. Você tem contas diferentes que em parte dos seus comportamentos são iguais e em parte dos seus comportamentos são diferentes. Você poderia tirar dinheiro das duas, você poderia colocar dinheiro nas duas, você poderia obter o saldo das duas, mas parte dos comportamentos eram diferentes. Exemplo, no final do mês, uma delas aumentava de valor e outra delas diminuía, porque você tinha um débito. Mas assim, isso são duas. Você tinha muito mais variações disso daí. Você tinha conta salário, que só servia para você receber o salário, você não podia movimentar e não tinha custo associado. Você tinha conta especial, você tinha um monte de coisa. Então, a gente poderia imaginar assim: para o sistema de gestão de contas, desde que elas se comportassem segundo a interface, você poderia criar quantos tipos de comportamentos distintos. No fundo, a pessoa tinha várias contas. Ela podia, inclusive, ter mais de uma conta poupança. Minha mãe trabalhava no banco, ela dizia que tinha pessoas que criavam uma conta poupança extra e pediam, e tinha uma opção lá de omitir na lista de divisão de contas. A pessoa não queria que o cônjuge visse que ela tinha aquele dinheiro lá. Aí você ia lá e criava uma conta e pedia para omitir. Você só conseguia descobrir se você fizesse alguma operação específica lá. Tá? E aí a gente tem outro exemplo de polimorfismo. Então aqui como seria? Ó, você tem uma conta, que é a classe padrão de conta. Você poderia depositar, transferir e sacar dinheiro. E você tinha um método que era diferente para as duas, que era o update mensal. No update mensal da poupança você ganhava dinheiro e na conta corrente você pagava uma taxa. Cliente tinha uma conta corrente e uma conta poupança, e o banco tinha uma lista de contas. A gente lê isso assim. Aqui, acho que a gente já viu multiplicidade, mas só para lembrar, ó, aqui a gente poderia ler assim, ó: uma agência tem 0 ou várias contas. A gente tem que uma pessoa tem uma conta corrente e uma conta poupança. A gente lê assim, obrigatoriamente, ó, possui, tá vendo? Esse pretinho aqui é a representação de posse. A agência possui as contas, os objetos constas estão vinculados na agência. A agência possui os objetos clientes, mas o cliente referencia a conta. Ele sabe qual é a conta dele, mas a conta não é posse dele, a conta é da agência. Isso daqui está muito relacionado ao tempo de vida. Mesmo que o cliente se acabe, mesmo que o objeto cliente se acabe, a conta permanece existindo porque a posse dela está na agência. Isso aqui é o que a gente chamou lá no começo do semestre, no começo desse semestre, de composição. O cliente é posse da agência, e que a gente chamou de agregação. O cliente conhece as suas contas, sabe quais são as suas contas. Bora para outro exemplo aqui. É porque aqui eu estou também usando exemplos de herança, não só de interface. Aqui, eu acho que isso aqui é mais fácil. Aqui a gente tem círculos e quadrados. A gente tem pontos. Cadê o diagrama? Pronto. Tanto círculos quanto quadrados têm pontos. Aqui o pretinho, ó,
tanto círculos quanto quadrados têm pontos que os representem, e ambos, círculos e quadrados, se comprometem com a interface shape. Para eles serem considerados formas, eles têm que saber calcular se existe um ponto dentro da forma, eles têm que saber calcular a própria área e o próprio perímetro. Tá vendo aqui, ó? Cara, tá muito ruim minha vista. Então, para ele ser considerado uma forma, ele tem que implementar todas as regras que a interface propõe. De atividade, ia ser interessante se a gente tentasse fazer, eu acho que o mais fácil aqui é o estacionamento. Deixa eu ver se estacionamento já é com interface. Não, estacionamento é classe abstrata. Tá? Eu não sei se vocês ainda têm combustível mental. Combustível mental. Gasolina dentro do miolo. Senão eu deixo o resto para sexta-feira. Ainda tem um pouquinho. 3 dedinhos de gasolina. Então bora lá. Vamos voltar aqui para o nosso pato. Vamos aqui para o último passo do processo de polimorfismo. Isso daqui é o padrão. Quando, se por acaso vocês forem interagir com o código de outras pessoas, o que quase sempre, 90% das vezes, 95% das vezes se faz, é programar para a interface. Por quê? Porque é simples. É fácil de entender. Eu tenho um contrato, eu sigo o contrato, está todo mundo feliz. Tudo bem? Em alguns casos específicos, e aí eu digo, são casos bem específicos mesmo, normalmente a gente chama isso de padrões de projeto, que é um punhado de formas como as coisas se encaixam. A gente tem a implementação de classes e classes abstratas. Então, vamos lá. Numa interface, isso daqui não é um objeto. Estão vendo aqui? Ó? Eu não tenho como dar um new pato. Isso daqui não existe. Pato não tem implementação. Não tenho como criar um objeto pato. O que eu tenho é como criar um objeto que cumpra o contrato que o pato definiu. Mas new pato não existe. Beleza? Então, bora lá. Se por acaso pato existisse, eu não vou conseguir. Porque vai causar tanto desdobramento que não vou mais conseguir acompanhar. Porque aí eu vou ter que falar de classes abstratas, rollback para caçar a implementação, quando é que é abstrato, quando é que não é abstrato, né? Não é que seja difícil, é que são muitos detalhezinhos que vão se perder. É melhor a gente chegar na sexta-feira com a cabecinha fresquinha, que aí a gente consegue acompanhar o resto sem muita dificuldade. Tudo bem? Porque eu acho que o conteúdo de hoje já ficou mais ou menos claro, não foi? Ok, então sexta-feira a gente fala de classes abstratas e classes concretas e dá exemplo de padrão de projeto. A gente vê tudo isso.